Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus amados, abram nos Salmos de número 32. Salmos de número 32. Meus amados, excepcionalmente hoje, meus amados, nós nós vamos iniciar a nossa pregação em alguns salmos, e eu queria trabalhar nesta noite com os irmãos os salmos de número 32. Quem diria, o pastor vai pregar salmos. São só 11 versículos, tá bom? São só 11 versículos, salmos de número 32. O salmo de número 32 é chamado também de salmo didático. Salmo didático de Davi. Eu convido os irmãos a abrir então suas Bíblias e me acompanhem na leitura desses salmos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem, ou no caso de outra maneira não te obedeceriam. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos os que são retos de coração. Glória a Deus. Aleluia. Salmo lindo, né? Irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, na tua presença nós nos colocamos. Pai, ajuda-nos, Senhor Jesus, na exposição deste salmo. Sabemos, Senhor, que por nossa limitação, ou por nossa vaidade, ou por nossa arrogância, ou por nossa soberba, nós podemos fazer da tua palavra uma espécie de trampolim, aonde as nossas necessidades pessoais são mais exaltadas do que a sua própria palavra. Ajuda-nos a ser humildes. Impeça, Senhor Jesus, que o pecado que habita em nós dificulte o entendimento da palavra aqui expressa. Peço, Senhor, que o teu Espírito Santo habite em nossos ouvidos, olhos e corações, para que a palavra aqui expressa venha mudar a nossa vida, Senhor, e que nós possamos contemplar a tua justiça, teu amor e a tua glória. Sacia o nosso coração tão faminto de ti, e que a cada dia, Senhor Jesus, as tuas verdades sejam explícitas em nossos corações, e que sejamos testemunhas vivas de que tu transforma a vida de um pecador e o transforma em justo. Nós agradecemos por tudo, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados. Então, hoje, meus amados, nós estaremos fazendo uma exposição desse texto que é muito maravilhoso. O Salmo 32, irmãos, ele é uma expressão
de um homem muito alegre, que alcançou salvação sem nenhum tipo de merecimento. Meus amados, existe um contexto por trás dos salmos. Esse salmo de número 32, ele é uma foto da realidade de Davi. Ele é uma foto da realidade de Davi. Por quê, meus amados? Esse texto exclusivamente fala de um horrível pecado que Davi cometeu. Mas antes de nós entrarmos em todas essas coisas que nós vamos acabar passando por aqui, eu queria que vocês entendessem primeiramente o que é Salmos, tá? A mensagem dessa noite é o canto da alma, tá? Irmãos, o livro de Salmo é o livro mais humano da Bíblia. Por que ele é humano? Se você lê em Salmos, você vai ver coisas assim do tipo: Senhor, quebra o queixo do meu inimigo. Você vai ler em alguns lugares, fala: Senhor, mata os meus inimigos. Daqui a pouco você vai encontrar em outros lugares o salmista dizendo assim: por que, Senhor, o ímpio prospera? Por que o vagabundo prospera e o trabalhador vive na miséria? Você vai ver esse tipo de pergunta o tempo todo no livro de Salmos. Mas você também vai encontrar em Salmos: ó Senhor, tu tem me perdoado, ó Senhor, tu tem me alcançado. Você vai encontrar também a felicidade daquele que encontrou a face do Senhor e está no templo. E ele está tão feliz de ter um relacionamento com Deus que ele fala assim: mais vale um ano aqui do que 1000 anos lá fora, Senhor. Ele fala que na casa do Senhor todos encontram paz e abrigo. Ele fala que o pardal, as aves encontrou casa, o pardal encontrou ninho, e ele encontrou consolo na casa do Senhor. Provavelmente o salmista estava olhando o templo, e quando ele olhou, tinha pardal fazendo casa dentro do templo, e ele viu os passarinhos. Ele falou: olha, gente, até esses bichinhos sabem aonde encontrar Deus. Então ele fica feliz em saber disso, e ele diz: e eu encontrei também nos teus átrios o lugar onde eu posso repousar. Então o livro de Salmos, ele é o livro mais humano da Bíblia. Eu acho muito interessante que ele se encontra no meio, da Bíblia, porque o coração está no meio, irmãos? Parece que todas as expressões humanas estão ali. A palavra Salmos, irmãos, na sua origem hebraica, tá? É mismor, tá? Mismor, que significa melodia. Então a palavra Salmos, propriamente na língua hebraica, ela é traduzida por melodia. A Septuaginta chamou ela de psalmos, na sua versão grega chamou de psalmos, que significa melodia tocada em harpa. Então, toda a estrutura desse livro, ela é composta para que nós possamos usar como louvor. Engraçado, por quê? Que o livro de louvor, ele é a maior expressão humana. Vocês percebem que a degradação da música também é a degradação social? Que quanto mais degradada é uma sociedade, pior são suas músicas. Por quê? Porque a música é a expressão da alma, é aquilo que a alma quer cantar. Por exemplo, se você vê na nossa sociedade, os bêbados cantam o quê? Ao álcool. Você vê que essas músicas, tudo deles é o álcool, o Deus deles é o álcool. Aí você vê, por exemplo, algumas músicas como funk e outras muitas mais, você vai ver que o Deus deles é o quê? O próprio corpo, a sexualidade. E eles cantam isso, por quê? Porque nós cantamos aquilo que está em nossas almas. Nós expressamos o que está contido em nossas almas. Então tudo aquilo que sai da nossa boca é porque está cheio o nosso coração. Então não estranhe quando vocês ouvirem essas músicas horrorosas, falando de palavrões, de tantas outras coisas. Por quê? Essa é a expressão exata das almas daqueles que cantam. E você vai encontrar isso. A alma angustiada canta a sua angústia. A alma do pecador canta o seu pecado. A alma daquele que está feliz e satisfeito louva ao Senhor.
Então você percebe que todas essas coisas. Engraçado, irmãos, que o louvor é que divide os salmos. Irmãos, o livro de Salmos, em seus 150 números de salmos, ele tem 5 divisões. Eu não sei, alguns dizem que é para se equiparar ao Pentateuco, né? Porque o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então alguns estudiosos pensam que essa divisão de salmos em 5 partes seja para parecer. Por quê, irmãos? O livro de Salmos é o único livro que demorou 1000 anos para ser escrito. Então nós temos salmos da sua origem até o final da sua escritura, ou seja, da sua transferência para o papel, ele demorou 1000 anos. Gente, que loucura! Nós temos um livro que demorou 1000 anos para ser escrito. Então vocês vão encontrar aqui salmos que fazem referência a Gênesis. Você vai encontrar salmos aqui que fazem referência, por exemplo, ao cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. Você vai encontrar aqui salmos de engrandecimento ao Senhor, quando Esdras, Neemias e Zorobabel vieram da grande dispersão. Então você vai encontrar salmos que a gente chama de salmos reais, que são os salmos dos reis, do Reino Unido, rei Saul. Você vai encontrar os salmos no próprio Davi. Irmãos, a gente fala que os salmos, as pessoas atribuem todos os salmos a Davi. Nós temos no mínimo 14 autores diferentes nos livros de salmos. Nós temos desde Moisés, Asaf, filhos de Corá, nós temos Abirão, nós temos vários autores que estão incluídos, inclusive alguns anônimos. Temos muitos salmos de Davi, é verdade, mas para bem da verdade, o que eu estou querendo dizer é que esse livro, ele é um livro todo especial. Ele tem 5 divisões. A primeira divisão, todas as divisões do livro, ela é dividida por uma frase que eu amo, que está escrita em todas as 5 divisões: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos. Aí vocês vão lembrar o que, meus amados? Jesus Cristo, quando se assuntou o céu, ele disse: eis que estarei convosco pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa divisão, ela é uma doxologia. Não há nada mais adequado que um livro de salmos ter uma adoração dividindo o livro de salmos. Que lindo! Então onde que você vai encontrar essas frases? Você vai encontrar no final do Salmo 41, no final do Salmo 72, no final do Salmo 89, no final do Salmo 106 e no último Salmo, que é o Salmo 150. Vocês vão encontrar sempre essa palavra: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de séculos em séculos. Gente, que lindo! Então vocês percebem que mesmo com 1000 anos, irmãos, esse livro, ele é composto de forma tão organizada. Por quê? Porque o Espírito Santo conduziu. Irmãos, costumo definir esse livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja aí representado como um espelho. Diria que o Espírito Santo colocou ali, ao vivo, todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que agitam habitualmente o espírito humano. O salmo é um agitar da alma. O salmo é a expressão confusa do sentimento humano, mas a convicção e a certeza de que tem um Deus que pode saciar a alma. Gente, que coisa linda! Esse é o salmo. E os salmos, irmãos, eu conversando com a minha esposa, ela fala: não, amor, pode parar. Eu conversando com a minha esposa, ao meditar esses salmos têm 5 divisões, né, que é dividido pelas adorações, que é aquilo que a gente chama de doxologia. Mas eles também são divididos em temas.
E depois eles são divididos em estruturas sintáticas. Aí o pastor começou com aquele negócio, né? Misericórdia. Sai para lá, pastor, que esse negócio vai começar a falar língua estranha. Prometo que não. Então, irmãos, os salmos também eles são divididos em várias porções. Por exemplo, um dos salmos de ação de graça mais conhecido é qual? O Salmo 100. E os versículos 4 e 5 dizem e proclamam: entrai pelas portas com ação de graças e pelos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças, louvai o seu nome, pois o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Sua fidelidade perdura por todas as gerações. Esses são salmos de graça. Nós temos também salmos de realeza, que é aquele salmo que o rei frequentemente, ele é o patrono do templo. Este era o caso em Jerusalém. Esses salmos são as janelas das histórias de Israel, antes do exílio babilônico, quando havia um rei no trono. Então vocês vão ver salmos de sabedoria, vocês vão ver vários tipos. Então, salmos de ação de graça, salmos de realeza, salmos de sabedoria e também salmos de lamento ou salmos imprecatórios. Talvez os irmãos falem assim: nossa, que diacho é isso de imprecatórios? É aqueles salmos que eu acabei de falar. Vai lá, Senhor, pega o meu inimigo, mata ele, cala a boca dele, quebra o queixo dele. Talvez essas orações pareçam estranhas, mas ela é justa. Por que não? Você sabe o que é engraçado? O livro de Salmos é um livro sem frescura, porque ele propõe a ser o exalar da alma de um aflito. Quantas e quantas vezes nós injustiçados, quantas vezes nós perseguidos, quantas vezes nós tristes em nossos corações, a gente faz aquela oração falsa: Senhor, perdoa o meu inimigo que me persegue. Como se Deus não conhecesse o nosso coração. E ao contrário disso, o Salmo diz o que? O salmista diz: quebra, Senhor, o queixo do meu inimigo, bota ele no chão. Deus, ele vai cumprir os seus propósitos. Talvez não seja a minha oração que vai quebrar o queixo de alguém, mas o que o Senhor está propondo é que a alma agitada só tem um que pode acalmá-la, que é o próprio Senhor. É isso que nós temos que entender. Todas as nossas angústias, todos os nossos sentimentos, ele tem que ser colocado para fora, porque Deus, ele tem que ouvir o clamor da nossa alma. E é isso que o Salmo faz, nos ensina a clamar sinceramente o que está acontecendo. Agora, meus irmãos, o que eu disse para vocês a respeito desse Salmo 32, esse Salmo ele está ao contrário. Como assim, pastor? O Salmo está ao contrário? Irmãos, eu não sei se foi proposital que o autor de Salmo fez isso, mas o Salmo 32, ele reflete um acontecimento muito importante na vida de Davi. Foi quando Davi, ao invés de estar guerreando, o que Davi estava fazendo? Ele estava dormindo em seu palácio. E quando ele estava dormindo em seu palácio, Davi, ele quis dar uma volta. E quando ele foi dar uma volta, ele olhou de cima da sacada do seu palácio, e o que ele vê? Ele vê uma mulher bonita aos olhos, ou seja, uma mulher atraente, e ele olha por cima, e ele fala para os seus servos o quê? Quem é aquela mulher lá? Aí o seu servo fala assim: a mulher de Urias. Lembrando, meus amados, que Davi sabia exatamente quem era Urias, porque Urias era um dos seus oficiais. Então Davi pega o seu servo e fala assim: manda lá buscar essa mulher para mim. Aí o que os seus conservos fez? Foi lá e trouxe a mulher até Davi. E Davi, como um bom homem segundo o coração de Deus, estuprou essa mulher. Sim, irmãos, há um eufemismo em Samuel, em 2 Samuel, que está no capítulo 11 e vai até o capítulo 12, até o versículo 9. É eufemismo, porque realmente Davi apossou dessa mulher usando a sua autoridade como rei.
Não foi consensual, não se iludam. Não foi consensual. Ele mandou buscar e a tomou. Eu sei que as pessoas têm aí Davi como um grande herói, e de fato foi um homem singular em todos os seus aspectos, mas ele era um homem pecador como eu e você, que se tivesse poder fazia coisas atrozes como essa e talvez pior. Nossa, Davi cometeu esse pecado. Dê poder ao homem, você vai conhecer o caráter dele. E a Bíblia deixa bem claro que é do coração humano que procede todas essas coisas: homicídios, porfias, dissensões, emulações, assassinatos, tudo procede do nosso coração. Quem disse isso foi Jesus Cristo, tá? Não foi outra pessoa que disse isso, foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. Então nós percebemos que Davi era esse homem. E quando ele fez isso, meus amados, o que aconteceu? Não bastou ele fazer isso, ele mandou essa mulher para casa, ou seja, abusou dessa mulher e mandou essa mulher para casa. Um mês, essa mulher concebeu, e ela mandou um recadinho para Davi: ô Davi, fala para o rei que eu estou grávida. Aí Davi, ao invés dele arrumar essa situação, o que ele faz? Ele manda vir o marido da guerra e o marido da mulher da guerra, e esse homem vem, e ele falou: vou fazer um plano sossegado, manda esse homem voltar, e ele está tanto tempo na guerra, quando ele voltar, ele vai querer ter contato com a esposa, e ele tendo contato, o filho passa a ser dele. Ó, estou tranquilão, não tenho mais problemas. Só que Davi estava mexendo com um tipo de pessoa totalmente diferente dele. Irmão, se eu fosse falar quem era um homem segundo o coração de Deus, eu falava que era Urias. Porque assim que Urias chegou no templo, vocês podem acompanhar essa história que está em 2 Samuel, vocês podem até acompanhar essa história posteriormente, você vai perceber que Urias, ao chegar, ele falou assim: vai para casa, toma um banho, regala com a sua mulher, toma um pouco de vinho, janta e fica tranquilo. Você sabe o que Urias falou? Com certo vive a tua alma, ó rei, que eu não cometeria tal atrocidade. A arca do Senhor está no meio da guerra, ou seja, Deus está no meio da guerra. A arca do Senhor está no meio da guerra, e os meus companheiros estão em guerra. Em nome do Senhor, entraria eu no regalo da minha esposa, tomaria vinho e dormiria com ela, sabendo que os meus estão morrendo junto com Deus na guerra? De forma nenhuma. Tão certo quanto vive a tua alma, Senhor, que eu não farei isso. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para você. Depois de uma dessa, eu tomava vergonha na cara imediatamente. Sabe o que aconteceu? Davi falou: não, vai para casa, vai para casa. Sabe o que esse homem fez? Pegou lá uma coberta, deitou na frente do portão. E quando Davi acordou de manhã, quem estava lá? Urias. Não saiu da porta. Mandou vir Urias de novo. E quando Urias foi lá na porta de novo, o que aconteceu? Ele tentou embebedar o homem. Falou: vou embebedar ele, ele vai para casa, vai achar que dormiu com a esposa e ó, está resolvido o meu problema. O que aconteceu? Urias ficou bêbado, mas não perdeu o juízo, não perdeu a fé, não perdeu o respeito. O que Urias fez? Pegou a sua roupinha, deitou de novo lá na frente, lá do portão, e quando acordou estava lá. Davi, não sabendo mais o que fazer, o que Davi fez? Escreveu uma carta para Joabe. Falou assim: ó, bota esse homem aí na frente da guerra para que ele seja morto. E deu a carta, sabe para quem, irmãos? Para o próprio Urias levar. O próprio Urias levou sua sentença de morte de um rei réprobo, um rei sem caráter, um homem totalmente dominado pelo pecado. Para tentar ocultar o pecado, ele cometeu essa atrocidade. Alguém pode abaixar essa porta, por favor? Bem devagarzinho. O que aconteceu?
Amém? E o que aconteceu? Ele mesmo mandou Urias levar a sua própria sentença de morte, e pegou aquele homem honesto, um homem devoto ao rei, devoto a Deus, devoto aos seus amigos, e esse mesmo homem levou a sua sentença de morte. Depois disso, irmãos, Joabe nunca mais foi o mesmo com Davi. Ao descobrir o caráter de Davi, você vai ver em toda a Bíblia Joabe não compactuando com Davi. E na primeira oportunidade de destronar Davi, Joabe estava lá. Então Davi, ele cometeu esse absurdo. Chegou ao ponto de que finalmente ele recebeu a notícia que ele tanto queria: Urias foi morto. E Urias foi morto na guerra, lutando em nome dele, lutando no nome do Deus dele. Urias era um heteu, irmãos. Ele não era nem de nenhuma tribo, ele não pertencia a nenhum daquela classe, ele não era de umas 12 tribos, ele era um heteu. Mas ele era um homem compromissado com a proposta do reino davídico. E esse homem morreu por causa desse rei prepotente. O que nós vemos agora, meus amados? E esse rei agora vê o seu problema resolvido. Davi resolveu o seu problema. Urias morreu. Tranquilo. Só que, irmãos, enquanto Davi se calava, seus ossos secavam. O que aconteceu? Ao saber disso, a mulher, ele mandou, assim que Urias morreu, ele mandou a mulher ir para a casa dele. Betseba foi para a casa dele. O que aconteceu? A mulher indo para a casa dele, Deus foi lá e falou com o profeta Natan, e mandou o profeta Natan até Davi. Aí Natan era um bom contador de história. Ele falou assim: um certo viajante chegou perto do rei Davi e falou assim: um certo viajante estava chegando aqui na terra distante, e um senhor que tinha muitas posses resolveu fazer o quê? Matar um cordeiro para dar para esse viajante. E o que esse senhor muito rico fez? Ele viu um que só tinha uma cordeirinha, uma só. Aquele que ele mesmo cuidava, dava um bocado na própria boquinha dessa ovelha e cuidava, mas ele só tinha uma ovelhinha. Esse senhor rico foi lá e mandou tomar da mão desse pobre, e fez o que, senhor rei? E fez o que? Matou a ovelhinha para dar para o viajante. Imediatamente Davi, possesso de ódio e raiva, deve ter dado um tapa na mesa e falou: que é esse maldito que fez isso? Traga ele aqui, que nós vamos fazer ele dar 4 vezes mais e vamos punir esse sem vergonha. Aí Natan virou para ele: então, meu rei, esse sem vergonha é você. Davi entendeu na hora a mensagem do profeta Natan. Mas o que aconteceu? Irmãos, lembre-se que nós estamos falando de um rei que já estava no pilar dos seus pecados. Vocês perceberam que ele começou já com um pecado, logo depois ele progrediu para um novo pecado. Olha, ele progrediu da lascívia dos olhos ao abuso do poder, ao estupro. Depois disso ele progrediu ao engano. Depois ele foi mais afundado ainda ao assassinato. E depois de tudo ainda está feliz porque ninguém descobriu nada. Aí agora o próprio profeta vira e fala para ele: você é esse ladrão, você é esse injusto. Aí o que Davi faz? Davi poderia ter falado, sabe o que? Mata esse profeta Natan. Ei, isso acontecia direto. Irmão, se tinha uma profissão difícil, era a profissão de profeta, porque o profeta ou denunciava os líderes religiosos, ou o profeta denunciava o rei. Qual era a vida do profeta? Pergunta Isaías, pergunta Jeremias, foram cerrados no meio,
Porque profetizou contra o rei. Não era fácil ser profeta não, você podia morrer a qualquer hora. Dependendo do humor do rei, você podia morrer de uma hora para outra. E ele apontou na cara. Sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Por isso que Davi era diferenciado. Mesmo diante de tanto pecado, de tanta besteira que esse homem fez, você sabe o que ele fez? Ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o que ele fez? Ele confessou o pecado dele diante de Deus. Aí o que o profeta disse? Irmãos, não foi 5 minutos, não foi 1 mês, 6 meses que o rei ficou afastado, não foi isso não. Assim que Davi caiu em si, ele se arrependeu, diz as escrituras, só vocês lerem aqui em Samuel, 2 Samuel, a partir do capítulo 12, que ele vai falar que Deus perdoou Davi. Gente, foi assim, ó, papum, Deus já, perdoou Davi. Gente, você vê que loucura que Davi fez, mas Deus perdoou. Por que Deus perdoou Davi? Por quê? Porque nós lemos hoje, porque ele é compassivo, porque ele é misericordioso, porque ele ouve o coração quando confessa para ele as suas transgressões. Por quê? Porque aquele, como diz o livro de Provérbios, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Agora a questão é, a pessoa fica livre da consequência do pecado? Não, isso já é uma outra coisa. Porque há pecados que você vai ter que ter consequência, não vai ter jeito. Então o profeta Natan já avisou, ó, de dentro da sua casa nunca mais vai ter paz, porque a espada vai surgir de dentro da tua casa. Assim como tu tomaste a mulher de Urias, olha só a comparação, assim como você tomou às escondidas a mulher de Urias, se apossou dela, assim se fará contigo, com as suas mulheres. Só que não vai ser no oculto não, vai ser na cara de todo mundo vai ver. Gente, que loucura. Davi tinha 600 e poucas mulheres. Tinha um bocado de mulher, Davi. E o que aconteceu? Nós sabemos da história, vocês sabiam da história? Sabe quem que fez isso? O próprio filho, Absalão. Possuiu as mulheres dele diante de todo mundo. Ele arrastou as mulheres para fora, diante de todo mundo ele cometeu essa torpeza, porque Deus falou que assim fosse. Irmãos, não há pecado que não gere consequência, mas o perdão, aquele que confessa a tua transgressão e deixa, alcança misericórdia. Loucura, né? Agora, irmãos, se eu ler o Salmo 32 de trás para frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês sabiam disso? Eu vou ler o Salmo de trás para frente e vocês vão perceber, cada versículo vai narrar todinha a história de Davi. Vou ler de trás para frente, tá? Do 11 para trás. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente todos nós que sois retos de coração. Aí ele começa: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia a misericórdia, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que é misericórdia, irmãos? É a acusação, a sentença sobre a tua vida que você merece, Deus não dá. Verso 9: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que cheguem a ti. Ou seja, como é que estava Davi no começo do seu pecado? Como animal. Ele não estava pensando, ele não estava raciocinando, ele tinha que botar do cabresto na boca de Davi para tentar direcionar ele, mas ele era como uma mula, como um animal sem entendimento. Olha só, e vai indo, ó. Instrui-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Quem é que estava vendo Davi o tempo todo? Deus. Porque Davi fez tudo escondidinho.
mas os olhos do Senhor acompanhavam cada detalhe que Davi estava fazendo. Aí no verso 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cingiste de alegres cantos de livramento. Olha só, o próprio Senhor, vendo tudo isso, ele vai lá e ainda faz o quê? E livra Davi. Aí, ou seja, quando ele é confrontado pelo Natã, o que ele fala? Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoastes a maldade do meu pecado. Vocês estão vendo, gente? Eu estou lendo o contrário. Olha só, verso 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e em estio. Verso 3: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Verso 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Gente, vocês entenderam que eu narrei a história todinha, só que eu li o salmo contrário. Por quê? Irmãos, existe o estilo da literatura de salmo, a gente chama de literatura semítica, que eu já falei para os irmãos várias vezes sobre o paralelismos. Então, se você pegar e fizer um paralelo entre o texto de Samuel, de 2 Samuel 11 e 12, e pegar esse salmo, você vai encontrar as conexões entre os dois. Por quê? Falam da mesma história, só que eles estão como um espelho, eles estão em imagens opostas, por isso que está de cabeça para baixo. Então, ou é um paralelismo antitético, um paralelismo semântico, que são divididos em 5 estruturas de entendimento. Eu nem vou falar isso para vocês porque é meio complicado, né? A gente chama de paralelismo quiasmático, antitético, paralelismo semântico, paralelismo emblemático. São as estruturas que são distribuídas cada salmo. Irmãos, se vocês leem o primeiro salmo, aqui o verso 1, ele é o resumo do resto. Tudo vai estar em cima. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aí você vai ler o 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Vocês estão vendo aqui? A transgressão que é perdoada e cujo pecado não é encoberto. Ou seja, é a mesma coisa que fez o verso 2. Então eu queria trabalhar agora com vocês esses versos, para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida. Eu queria, depois de ler o texto, explicar o contexto do texto, agora eu queria aplicar o texto. E eu queria começar: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Aqui, irmãos, é a alegria da salvação. Irmãos, eu ainda encontro crentes, acreditem, eu ainda encontro crentes que, se eu o cumprimentar e perguntá-lo: como é que está, meu irmão? Sabe o que ele vai dizer? Na medida do possível. Vai indo, né? Então você vai perceber, se você perguntar a essa pessoa por que você não está feliz, ele vai dizer: porque me falta casa, me falta emprego, me falta dinheiro, sei lá, me falta alguma coisa. Mas a Bíblia deixa muito clara: bem-aventurado, ou seja, você sabe o que é bem-aventurado, irmãos? É mais que feliz, é exultante. Porque, por exemplo, quando você está feliz com alguma coisa, você recebe uma notícia, você fala: nossa, que legal, e você está alegre. Mas bem-aventurado, ou seja, está regozijante, é como aquela final do Corinthians, irmãos, que ele ganhou invicto como é que chama? A Copa, que ele ganhou invicto, gente, como é que chama? Das Américas aqui, como é que é?
Libertadores da América. Irmãos, eu acompanhei cada jogo, invicto, e quando ele ganhou, o pessoal não falou gol. Ah, gol, nossa, foi gol, olha, ganhou, que legal. Não, não foi isso. Ele gritou, uau! A garganta saiu, meus irmãos. É um negócio de doido, aquele povo queria derrubar tudo, sair na rua. Então, é isso que o salmista está falando. Nós somos capazes de ficar exultante porque o nosso time, o Coringão, ganhou a Libertadores. Eu sei que tem palmeirense aqui que é terrível, mas tudo bem. Ah, tem santista, né? Não faz mal para ninguém, não tem problema, né? Então, o que acontece? As pessoas conseguem vibrar com esse tipo de coisa, mas não conseguem vibrar com a alegria da salvação. Então, eu estou pobre, mas eu estou salvo. Ó, as coisas não estão indo muito bem, mas eu estou salvo. Gente, eu estou doente, mas se eu morrer hoje, eu vou caminhar eternamente com o meu Senhor e Salvador. Não há nada nesse mundo que atrapalhe a minha bem-aventurança. Por quê? Porque eu sou perdoado das minhas transgressões. O Senhor olhou para mim e os meus pecados foram cobertos. Mas Ele não foi coberto por qualquer coisa. Foi coberto pelo sangue de Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Foi o sangue derramado na tampa do propiciatório que nos permitiu estar exultante, mais que feliz, porque o Senhor tem concedido salvação. As coisas estão caindo, nada está dando certo, tropeça de vez em quando, mas nós não podemos esquecer que a alegria da nossa salvação, ela foi dada pelo sangue do Cordeiro. Então exultai, estejais alegre com a salvação. A pergunta que eu faço é a mesma que Davi fez: por que está batida a minha alma? Por que você está triste dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Vocês percebem? Irmãos, a tua alma vai tentar te abater. As coisas da vida vão tentar te abater, mas a pergunta é exatamente o que o próprio salmista falou para a própria alma dele: espere em Deus, exulte uma alegria, porque você contemplará a salvação. Davi manjava bem de salvação, irmãos. Se tem uma coisa que Davi sabia, era exultar com a alegria da salvação. Você sabe por quê, irmãos, que Davi fazia isso? Porque quanto mais pecado lhes são perdoados, mais gratos nós somos a Deus. Por isso que Davi exultava, ficava feliz, porque toda vez que ele lembrava que ele era um maldito, estuprador, assassino, que cometia as torpezas, enganos, assassinatos, ele lembrou: o Senhor me perdoa, eu me alegro na salvação. E essa alegria, irmãos, ela depende de um monte de coisas. E vamos começar por essa. Verso 3: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite uma mão pesada sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Irmãos, para que nós alcancemos a alegria da salvação, nós temos que entender uma coisa: a tristeza e a consequência de ocultar um coração cheio de pecados. Você sabe o que nos impede de adorar a Deus com inteireza? É ocultar os nossos pecados em nossos próprios corações. O salmista disse que o seu humor, a palavra humor aqui, irmãos, talvez as pessoas tenham um entendimento errado, mas ele está dizendo aqui que ele sentiu o peso do pecado, porque Deus colocava a mão sobre ele, e a alma dele, o seu humor é a alma, tá, irmãos? O humor é a alma. A alma se tornou em sequidão e estio.
Algumas traduções falam que secaram os meus ossos, né? Mas eu gosto dessa tradução, que ela é uma equivalência formal, porque se tornou em sequidão e estio. Eu não sei se vocês já moraram no Nordeste, ou em locais onde que, em certos períodos do ano, um rio ele fica totalmente seco. Aí quando você olha onde que era o leito do rio, você vê onde que era a lama, o que você encontra? Aquela terra toda rachada, esmigalhada. Estio é o período em que tudo seca. Deixa eu falar para os irmãos essa noite, uma aplicação desse texto. A sua alma vai estar sempre em estio e ressequida quando você não confessa as suas transgressões para Deus. É impossível uma alma prosperar, é impossível você ter um relacionamento com Deus se você não confessa as suas transgressões ao Senhor. Você tem que confiar nele. Então, irmãos, por que a sociedade vive no flagelo da depressão? Por que a sociedade vive na sequidão espiritual? Por que nós estamos vivendo uma era que tudo é liberdade? E hoje nós temos o Setembro Amarelo para a consciência, para que as pessoas não se suicidam. Que liberdade é essa? Que ao invés de promover felicidade, ela produz o quê? Sequidão e estio. As almas estão quebradas. Por quê? Porque na tentativa de encobertar os seus pecados, dizendo não julgueis, não julgueis, não julgueis, as pessoas estão caminhando para o suicídio. Os jovens se tornam depressivos. As famílias estão destruídas. Em nome de uma liberdade e de uma falsa felicidade, as pessoas se matam e morrem. Por isso é necessário confessar as nossas transgressões a Deus, para que a nossa alma alcance a alegria da salvação. Verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Irmãos, uma receita para todo aquele que está me ouvindo, tanto na igreja quanto aqueles que vão me ouvir pelo YouTube. A receita da salvação, a receita de você vencer a sua depressão, a sua melancolia, a sua tristeza, é a coragem e a sinceridade de se ver como um pecador e se mostrar sem receios para Deus. Para de encenar para Deus, para de encenar para Cristo. Fazemos aquelas orações hipócritas: ó Senhor, salva-nos, ó Pai, ajude-nos, confesso-te as minhas faltas. Parece que tem alguém olhando ele orar. Não tem a sinceridade em sua oração. Lembra que o salmista, gente, ele ficava nu diante de Deus, com toda a sua nudez, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações. Ele clamava: me perdoa, Senhor. Sabe qual era a resposta do Senhor? Perdoa. Mas Senhor, meu pecado é grande. Eu sei, meus olhos estavam postos em ti a todos os momentos. O problema de não ter sinceridade, de não se ver como um pecador, é gerar uma falsa religiosidade e uma falsa espiritualidade. Quando você se olha como menos pecador do que o outro, isso te coloca numa classe de seres especiais. Quando você não se vê como um pecador, você enxerga o outro como 2 vezes mais pecador que você. Essa é a consequência de não se ver como você é. Nós ensinamos a depravação total, base da nossa doutrina de fé. Por que, irmãos? Porque Cristo disse. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, em Romanos capítulo 3, ele fala: não há um justo, não há um sequer, não há quem queira a Deus. Nós nos tornamos nulos.
Sejamos sinceros diante do Senhor. Confessemos todas as nossas transgressões a Ele, porque Ele é fiel e justo. Ele vai perdoar. Ele perdoa as nossas transgressões. Verso 6: por isso, todo aquele que é santo orará em ti, em tempo de te poder achar. Vocês estão ouvindo? Todo santo orará a ti, em tempo de poder achá-lo. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Entenda bem, irmãos. Ao confessar os nossos pecados a Deus, o santo faz isso. Por que a cada culto, pós-culto, o pastor fala: agora é a oração de contrição dos pecados? Por quê? Porque o justo orará ao Senhor, enquanto se pode achá-lo. Porque vai haver um momento em que nós podemos estar tão afundados em nossos pecados, tão afundados nas consequências dos nossos pecados, que de repente não há solução mais para nós. Mas o que me consola aqui no verso 6 é que mesmo que o transbordar das águas, as poderosas ondas avançam contra nós, o Senhor garante, através desse salmo de Davi. Sabe o que ele garante? Que essas ondas não chegarão até vocês. Irmãos, você deve estar pensando: mas se eu confessar, e se eu tentar mudar de vida, eu vou ter que largar o meu emprego porque eu passo os outros para trás, porque eu dou falso testemunho, eu vendo as coisas, eu sei que o negócio é ruim, para mim estar aqui no emprego eu estou de conchavo, eu trabalho num esquema político para ganhar uma grana a mais, eu divido o meu dinheiro. Você vai ver várias e várias outras coisas. Se eu mudar de vida agora, eu vou ser sucumbido pelas águas, eu não vou conseguir. Eu tenho um boteco, eu vendo cachaça, eu induzo as pessoas a ter uma vida de vício. O que eu faço? Eu vou parar de vender? Não se preocupe, as muitas águas não vão te alcançar. Então somente seja santo, ore a Deus pedindo perdão, porque Ele vai te conceder livramento, Ele vai te conceder misericórdia. Sabe por quê? Irmãos, a sabedoria de buscar em Deus antes que tudo se desmorone e a face de Deus não se possa ser encontrada. Priorize buscar a face do Senhor. O resto Ele toma conta. As muitas águas, por mais procelosas que elas são, por mais onduladas, por mais grandes que essas ondas venham diante de nós, elas não chegarão a nós, porque o Senhor assim nos garante. Verso 7: Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, seus pecados não são mais terríveis do que o pecado dos outros. No entanto, todo pecado ofende diretamente a Deus. Tem, irmãos, assim como tem pessoas que não se enxergam como pecadores, tem gente que acha que ele é tão pecador que ele não pode ser perdoado. Irmãos, eu digo para vocês, eu digo para todos que estão me ouvindo, não importa qual estilo de vida que você está tendo hoje, não importa qual estilo de vida que você já teve, qual foi a sua história, por mais absurda e bizarra que ela foi, não importa o que aconteça, o Senhor simplesmente te diz: eu te perdoo. Então somente confesse as tuas transgressões, confia em mim, que eu sou justo e fiel e perdoador. Hoje nós lemos esse texto maravilhoso que foi em Miqueias: eu lanço teu pecado no mar do esquecimento. Ele não joga, o Senhor não lança as nossas transgressões em nosso rosto. O Senhor, uma vez perdoado, uma vez que Ele nos perdoou, nunca mais Ele lança em nós. Ele não é como nossos amiguinhos.
Eles não são como os nossos pais, eles não são como os nossos filhos, eles não são como os nossos irmãos, ou como nossos falsos amigos, que na primeira oportunidade lancem no rosto a nossa falha moral, ou a nossa falha seja de qual tipo que for, ou às vezes usa a nossa história do passado para tentar nos ferir no presente. O Senhor não faz isso. Ele lança no mar do esquecimento. E a ideia aqui, por que ele lança no mar? Que é impossível que você consiga recolher o que foi lançado lá. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é perdoador. E é nele que nós refugiamos. Irmãos, Ele nos preserva da angústia. Se a nossa alma está angustiada, se a nossa alma está ansiosa, seja por qualquer coisa que for, se refugia no Senhor, que Ele livrará você da sua angústia. Não há tristeza que o Senhor não limpe, não há pecado que o Senhor não perdoe. Então somente busque ao Senhor e confessa a Ele, que Ele vai te alcançar. Verso 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Entenda bem, por mais abatalhoado que você pareça estar, por mais confusa que esteja a tua vida, por mais altos e baixos que a sua vida tenha acontecido, e você se pega em várias situações, e às vezes você é pego em próprios erros que você já cometeu outras vezes, e fala: Senhor, até quando eu vou cometer esses mesmos erros? Olha, gente, o Senhor no verso 8 ele diz assim: eu vou instruir você, eu vou ensinar no caminho, eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir, e vou te guiar com os meus olhos. Ou seja, o Senhor vai contemplar o quê? O que o Senhor vai contemplar? Ele vai contemplar a tua dificuldade e vai te auxiliar. Ele vai fazer com que você persevere naquilo que você propõe. O Senhor te guiará em seu novo caminho. O perdão que te foi dado não foi dado em vão. Se Ele começou a boa obra na tua vida, Ele irá terminar. Deus não é Deus de começar a coisa e terminar pela metade. Deus é quem te faz perseverar. Deus não vai permitir que você volte do caminho que você estava. Deus vai sempre te empurrar para frente. Sempre Ele vai te empurrar para frente. Sabe por quê, irmãos? Filipenses 1,6 diz assim: eu tenho certo por isso, o apóstolo Paulo escrevendo, que aquele que em vós começou a boa obra, ou aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quem te garante isso não é o reverendo Cleito, não é o pastor Cleito, não é a igreja reformada, não é a união das igrejas reformadas no Brasil. Quem te garante isso é o Cristo Jesus, porque se Ele começou a obra de transformação na tua vida, Ele é fiel. Ele vai te acompanhar com os olhos e Ele vai te conceder o final, até o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? O dia de sua vida. O próprio Senhor te garante, se Ele te chamou, Ele te conduzirá. Glória a Deus por isso, né, meus amados? Meus amados, verso 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem a ti. Gente, aquele que se nega a ser corrigido e instruído por Deus é considerado alguém sem juízo ou sem capacidade mental. O que eu estou dizendo? Irmãos, não existe outra forma de ser instruído senão pela palavra de Deus. Não é a opinião do pastor, não é o que o pastor acha, não é o que o irmão acha, mas é o que as Escrituras definem como verdade. Nossa, eu não gosto daquela igreja reformada lá, que aquele povo é estranho. Aquele povo lá não grita, não roda, não fica de cabeça para baixo. Que instrução há nisso? Acaso eu sou algum animal sem entendimento, que faço coisas desconexas, sem sentido? A salvação ela é expressa através das Escrituras, e as Escrituras nos ensinam
porque através do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 9, verso 10 está assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando que nós alcançamos as verdades do Senhor? Quando nós somos instruídos dia após dia nas verdades bíblicas. Não é na minha experiência pessoal, irmãos, eu não estou dizendo que experiência pessoal não vale, tá? Cada um de nós aqui tem uma experiência diferente com Deus, mas aquilo que é norma para a nossa vida, que é padrão para a nossa vida, que é padrão doutrinário, é a vontade e a palavra de Deus expressa nas escrituras sagradas. Não é o que eu acho, mas é o que está escrito. Tenha em mente, para que nós não sejamos como animais guiados por qualquer um. Nós vivemos uma sociedade que 95% da população se chama de crente, mas é o mesmo que dá cano nos outros, que faz gato na água, que faz gato na luz, que passa o outro para trás, que trai o esposo, que trai a esposa, que agride os filhos, não os ensina na doutrina do Senhor, não guarda o dia do Senhor. São essas pessoas que se dizem cristãs, tomam os sacramentos sem nem saber o que o batismo significa, sem saber o que a ceia do Senhor significa. Eles não têm a mínima ideia, eles são guiados com cabresto, e eles não pensam por si só, porque são animais levados por cabresto, aonde o pecado indica que ele vai. Irmãos, e o final, no verso 10 está escrito: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Irmãos, aquele grito de socorro entalado na garganta, o nó que dói e ninguém consegue aliviar, o barulho da agitação em que vivemos é para calar o nosso grito interno, ao ponto de que nem nós e nem os outros podem ouvir. Você sabe por que esse mundo é tão barulhento? Você sabe por que esse bar agora tem essa música alta e as pessoas estão ali bebendo, se inebriando? Por quê? Porque nenhuma delas quer ouvir a sua alma gritar, pedindo por socorro, porque a alma dela sabe que o resultado final é condenação. Então, para isso, o inimigo de nossas almas arrumou todo tipo de sorte de situações, nos enche de informação através dos nossos celulares, colocam programas de televisões para que nós nos entretemos o tempo todo, coloca excesso de trabalho nas nossas vidas, para que a gente não ouça a nossa alma gritando, clamando pelo Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos. E qual é o resultado de tanta agitação, de tanta informação, de tanto entretenimento? Depressão, angústia, choro, lamento, ansiedade. Por quê? Porque não ouvimos a nossa alma. Aquela vontade de gritar fica entalada, ela é sufocada pelo barulho da sociedade, ela é sufocada no seu trabalho, ela é sufocada em todos os momentos, e nós não temos a coragem e a decência de gritar para Deus. Nós vivemos uma sociedade doente, porque ela não clama, ela não busca ao Senhor. Então, aquilo que está entalado na nossa garganta é porque nós deixamos que todas as coisas desse mundo sufocassem o nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa alma sabe o que ela precisa, a nossa alma precisa de Deus. Então a tua angústia, ela vai ser curada quando você for claro com Deus, confessar a Deus a sua necessidade, ser honesto com Deus, e Ele vai tirar o nó da sua garganta. Você não vai precisar mais estar o tempo todo conectado, fone no ouvido, ouvindo música, fazendo isso, fazendo aquilo. O silêncio te guiará, você conseguirá ouvir a tua alma, e a felicidade vai adentrar a sua alma. Você vai alcançar Deus. E a gente vai voltar ao Salmo primeiro. Por quê? Porque nós experimentaremos a alegria da salvação.
Então, nesse momento, meus amados, no verso 11: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. O convite nesta noite é: alegrem-se no Senhor, regozijem-se nele, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Grite, clame, busque ao Senhor. Não deixe que o barulho da sociedade, o barulho da distração atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Clama a Ele, que Ele vai te responder. Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes que vocês ainda não conhecem. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Igreja, fica de pé. Nós estaremos orando ao Senhor e agradecendo pela mensagem nesta noite e encerrando o nosso culto solene. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter falado às nossas almas. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter curado as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, que de forma tão surpreendente o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas a cada dia, insistentemente, dioturnamente, o Senhor tem nos buscado. Com os Teus olhos, Senhor, tem nos alcançado e tem nos conduzido à salvação pelo sangue do Teu Filho, meu Pai. Sim. Muito obrigado por cada um desses momentos vividos em Ti, seja ele de angústia, de perseguição, de entalo na garganta, mas obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado a felicidade e a alegria da salvação. Muito obrigado por o Senhor ter nos alcançado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem olhado com carinho para nós e a cada dia nós temos encontrado em Ti todas as promessas que foram feitas a nós através do Espírito Santo e através de Cristo Jesus. Peço que o Senhor despeça o Teu povo em paz, cheio da virtude do Espírito Santo, sendo marcadores de Deus aonde quer que eles estejam. Sejam testemunhas fiéis, santos e justos, porque o Senhor os alcançou com a Tua salvação. Abençoe todos quanto nos ouvem, todos quanto nos ouvirão, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Nós agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja inteira, junto comigo, diga amém. Está encerrado o culto solene desta noite.